Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a amamentação. Na verdade, eu acabei me atropelando em relação ao nosso cronograma e eu fui para a parte da neonatologia e acabei pulando essa aula. Então eu resolvi retroceder para a gente não ter que falar dela só lá no final, quando a gente já nem estiver mais lembrando, né, de, dessa parte de puerpério. Então, nós vamos voltar só um pouquinho e falar sobre a amamentação, que é um assunto muito importante, certo? Para falar sobre a amamentação, então, a gente primeiro precisa entender um pouquinho das mamas, né? Então, aí vocês estão vendo uma estrutura, né? A estrutura das mamas, né? Então, vocês têm, então, aqui as costelas, né? Que vocês estão observando como esses ossinhos, o tecido muscular, né? O grande peitoral que fica aqui atrás de todo esse tecido adiposo, né? Vocês sabem que a mama é uma glândula pendente, não tem nada que segure, né? Não tem tecido, é apenas tecido conjuntivo e adiposo, né? Aqui vocês estão vendo os ductos, né? São os canais, então, que levam que ligam, né? Os alvéolos, né? Mamários, né? Ao mundo exterior, né? Ao mamilo, né? Então, os ductos lactíferos, né? Eles servem realmente como, vamos assim dizer, um encanamento que vai escoar, então, o leite materno, certo? Então, a mama, ela é constituída por um conjunto de 15 a 20 unidades, né? Que a gente mais conhece como lóbulos mamários, né? Lóbulos mamários. E representada por 20 ductos terminais que vão parar, então, lá no mamilo, certo? Eles são órgãos reprodutores, mas órgãos acessórios, né? Estão baseados aí para a questão da sobrevivência, porque entende-se, né? Vamos pensar assim, na natureza, entende-se que o filhote ele precisa de comer para sobreviver, então por isso ele é um órgão reprodutivo, mas é um órgão acessório. Hoje a gente sabe também que a gente tem para o humano algumas outras vertentes, né? Que não só a amamentação servem para a sobrevivência, né? A mama ela tem uma simetria fisiológica, ou seja, elas não são, apesar de elas serem pares, estarem uma ao lado da outra, elas não têm o mesmo tamanho, né? E não ter o mesmo tamanho é normal. E elas se localizam então na parte torácica anterior, né? Uma de cada lado, certo? Então, os alvéolos são as estruturas responsáveis pela produção do leite, né? E os ductos e seios lactíferos, então, são responsáveis por transportar o leite até o mamilo, que no momento da expressão palatar do bebê, vai então conseguir extrair, né, dos alvéolos o leite necessário para se alimentar, né? Então, a pega da auréola deve permitir que o bebê comprima esses seios lactíferos e retire o leite do seio eficientemente. Por isso que fala tanto em relação à questão da pega perfeita ou a boa pega, certo? Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, a auréola é a parte mais escura, né, ao redor do mamilo, que é aquele que se exterioriza, né? A parte que mais está exteriorizada, então é o mamilo, e a parte que está em volta do mamilo é a auréola, né? Onde a gente vai encontrar então as glândulas de Montgomery, né? Que vão proteger a pele do mamilo, liberando então aquele sebo durante a amamentação. O bebê então vai fazendo um esfregaço, né? Com a boca, vai liberando esse sebo, e esse sebo é que é responsável pela manutenção da vitalidade do mamilo, né? Então, o mamilo tem poros, né? Que na verdade são os ductos, né? A saída dos ductos vão dar então passagem para o leite, né? Vai sair dos seios lactíferos, vão se encaminhar pelos ductos lactíferos e vão se exteriorizar através do mamilo, certo? Aqui só para a gente ter noção, né? De questão de classificação, de estrutura, que eu não vou me ater, né? Mas é só para a gente saber que existem diferenças, né? Entre uma e outra, mas não significa absolutamente nada em relação à questão da amamentação. É só para a gente realmente entender que a gente tem mamas diferentes, inclusive quanto à forma e quanto à questão da estrutura, ok?
Então, vamos falar um pouquinho de mamilo, né? O mamilo, então, é essa parte aqui, né? Isso tudo aqui é a auréola e só esse pequeno que a gente chama de bico, né? Na verdade, isso aqui que a gente chama de mamilo, certo? Qual que é o mamilo ideal, né, para amamentação? O mamilo ideal é o normal aí, né? Que a gente chama de protuso, que ele, né, tem essa proeminência, essa protuberância, ele tá para fora, certo? E é esse mamilo que a gente estimula durante todo o pré-natal, com aquilo que eu falei, né? Sempre tá lavando com buchinha embaixo da água, para fazer fricção, para tornar ele mais rígido, mais duro, porque realmente agora, na fase da amamentação, ele vai ser bastante apertado, né? Pela língua e pelo palato do bebê. Então, é importante realmente que ele esteja protuso, certo? A gente tem o que a gente chama de bico plano, aqui ficou meio escondidinho, né? Mas é o bico plano ou chato, né? Que a gente chama, que é esse, não, o mamilo ele não se exterioriza, ele não vai além da auréola. Obviamente, aqui a criança vai ter mais dificuldade para extrair o leite, porque ela precisa realmente do mamilo em contato com o céu da boca para conseguir abocanhar de maneira correta os seios, né? Os seios lactíferos que estão aqui ao redor desse mamilo, certo? Então, com certeza, num momento do pré-natal, e quando a gente encontra uma gestante com um mamilo plano, obviamente o que a gente vai precisar trabalhar esse mamilo para que a gente consiga reverter esse mamilo para que esse aqui, né? Então, que a gente consiga sair de um mamilo plano para um mamilo protuso, certo? E a gente ainda possui outros dois tipos de mamilo, né? Um que é o mamilo invertido, né? Que ele é virado para dentro. E o outro é um mamilo semi-protuso, né? Vocês conseguem perceber a diferença aqui, né? Ó, o protuso, ele é como se fosse quase uma chupeta, certo? Ele quase que faz um ângulo de 90 graus aqui com o mamilo. E o semi-protuso, na verdade, ele não tem uma boa, né? Uma boa protusão, certo? É uma pequena proeminência. E isso aqui também dificulta a mamada, certo? E o invertido é de todos o mais difícil, porque eu nem tenho mamilo ali para o bebê sugar, certo? Então, todos esses mamilos, né, o semiprotuso, o invertido e o plano, eles precisam ser tratados, vamos assim dizer, durante o pré-natal. Pois todos eles, claro que um com mais dificuldade do que outros, né? O invertido com mais dificuldade do que o semiprotuso e o plano, vão ser dificultadores do processo da amamentação. E a gente entende como a gente não é, né, uma raça animal, em que se a gente não consegue alimentar o bebê, a gente deixa o bebê de lado, largado à própria sorte. Obviamente, quando a gente está no processo de amamentação, se o bebê não tem boa pega, não consegue se alimentar, obviamente ele acaba sendo enviesado, né, encaminhado para a fórmula infantil, que é as mamadeiras. Então, o que a gente gostaria, né, para evitar, inclusive, é, é, gastos, vamos botar assim, né, os gastos desnecessários com o processo de iniciação em fórmulas industrializadas, é justamente que a gente consiga amamentar, até porque todos os nutrientes que o bebê precisa, eles estão contidos nesse leite. Lembrar que a amamentação, o colostro, né, que é aquele primeiro leite grosso, ele é rico em anticorpos maternos, ou seja, é a primeira vacina que o bebê recebe. Então, e a gente não paga nada por isso, né? Então, não tem custo adicional para amamentar, né? Basta realmente ter só um tempinho, paciência, mas a gente não tem nenhum custo adicional. Quem já foi mãe aí e já passou pela experiência de fórmula, sabe que são várias latas, né, de fórmula láctea para criança, principalmente nas primeiras fases, e isso custa muito dinheiro, né? É uma grana bem considerável, certo? Tirando ainda a questão das fraldas e todos os restos dos outros gastos. Então, a amamentação, ela é importante justamente porque ela evita que a gente tenha gastos desnecessários, certo? Então, tudo que a gente puder fazer
nessa questão de poder modificar os mamilos para que a gente possa garantir uma amamentação efetiva, a gente vai fazer isso durante o pré-natal, né? Sempre à base de muita orientação para essa gestante, para que ela consiga reverter esse empecilho, certo? Então, como é que produz o leite, né? Como é que acontece a produção do leite materno? Bom, o leite materno, ele vai depender basicamente dos níveis hormonais adequados, né? E de uma boa retirada do leite, tá? Então, assim, quanto mais o bebê mama, mais leite produz. Quanto mais leite produzido, quanto maior é a retirada de leite, mais níveis hormonais são liberados, né? Mais hormônios são liberados para a produção do leite. Só que para esse leite ser produzido, existem duas fases, né? Existe uma fase que é ainda no processo da gestação, né? Para que a gente tenha leite no momento que o bebê nasce, a gente consiga liberar esse leite para já a primeira mamada, e depois tem um processo de produção de leite ao longo da puericultura, quando o bebê já nasceu, né? E aí, obviamente, ele vai mamando, vai esvaziando a mama, e aí, então, a gente precisa dar continuidade nessa produção, certo? Então, os primeiros estágios de produção de leite são controlados pela progesterona e pela ocitocina lá pelo 5º mês, né, antes do 5º mês de gestação, certo? Então, a progesterona e altos níveis de ocitocina, eles inibem a liberação do leite. Então, ele vai sendo ali, né, minimizada essa produção, porque não há necessidade de produzir leite, porque o que a gente quer é garantir que essa vacina natural, esse colostro, esse primeiro leite, ele esteja pronto e preparado quando o bebê nascer, e não que ele esteja já pronto antes, né, do bebê nascer. Então, até o 5º mês de gestação não há produção nenhuma de leite, né? Então, o que há é realmente desenvolvimento fetal. Após o 5º mês, né, a gente então começa a liberar o que a gente chama o hormônio prolactina. E aí ele é liberado gradativamente, chegando ao mais alto nível, mais lá no final da gestação, certo? E aí ele é responsável então pela secreção do leite, né? Produção e secreção do leite. Então, durante a gravidez, todo o tecido glandular, né, todo o seio, toda a mama, produz então o que a gente chama de colostro. O que é colostro? Colostro é um leite rico em gordura, capaz de conter anticorpos maternos, ou seja, tudo que a mãe passou de doença na infância e criou anticorpo, o corpo pega um pouquinho de cada um e coloca nesse colostro, é como se fosse meio que uma poção mesmo. E aí a gente chama esse colostro de primeira vacina do bebê, porque é a partir da ingesta do colostro que o bebê vai conseguir adquirir, de certo modo, algumas imunidades. Obviamente, imunidade passiva, a gente já falou sobre isso, né? Então, não é uma imunidade tão efetiva assim, mas já é alguma memória, né? O bebê já tem, o sistema imunológico do bebê já vai ter algumas memórias que vão garantir que ele possa enfrentar a fase principal aí dos 29 dias, né? De recém-nascido com uma certa tranquilidade, certo? Então, os hormônios da gravidez, eles impedem que a mama produza quantidades maiores de leite, ou seja, ele é liberado e ao tempo em que os seios lactíferos, eles são preenchidos, né, completamente preenchidos, há uma interrupção da liberação, né, da prolactina, para-se de produzir leite e espera-se então que o bebê faça a ordenha, liberando todo o espaço dos seios lactíferos para uma nova produção, certo? Por isso que é tão importante aquilo que eu falei na outra aula, na aula de infecção puerperal, da questão do rodízio das mamas, né? De colocar o bebê para mamar numa mama, e se essa mama não for completamente esvaziada, vou retornar na próxima mamada, retornar o bebê para aquela mesma mama, para que todo o leite saia dentro dos alvéolos, certo? Porque uma vez que o alvéolo se enche, a produção para. Entretanto, se fica sempre resquícios de leite naquele alvéolo, a gente pode estar promovendo, então, uma mastite, um engurgitamento, o leite fica ali empedrado, assim como
as mamadas precisam ser regulares, né? E frequentes. Não dá para dar de mamar de manhã e depois só dar de mamar de noite. Justamente porque o leite vai ficando ali, vai aumentando a pressão dentro dos alvéolos e a gente então pode ter então entumecimento e engurgitamento da mama. A mama fica endurecida, dolorida. Então a gente precisa fazer a retirada constante. E a gente vai fazer a retirada constante no processo de amamentação. Ah, prof, mas acontece muitas vezes, já aconteceu com a minha prima, com um parente meu, comigo mesmo, de mesmo dando de mamar para o bebê, o leite ainda continuava produzindo, era uma vazão de leite muito grande que não dava conta. Aí, nesse caso, vai precisar fazer ordenha manual mesmo, com bombinha ou né, a própria mão mesmo, e extrair esse leite. O que não pode é deixar leite na mama por muito tempo, né? A gente acaba correndo o risco de causar, então, engurgitamento mamário, né? Isso, quando a mama fica bastante inchada, grande e com leite endurecido, né? Levando até infecções maiores, tá? As mamas começam, então, a produzir maiores quantidades à medida que o nível de progesterona cai, tá? Que vai entre a 30ª e a 40ª hora após o parto, né? Então, obviamente, quando a gente acaba parindo, a gente não sai com uma quantidade absurda de leite já da maternidade. Esse leite ele vai sendo produzido em larga escala ao longo, né, do puerpério, ao longo dos 40 dias, né? Então, a gente primeiro libera o colostro, essa gordura também dá uma boa saciedade para o bebê, então o bebê leva um pouco mais de tempo para fazer uma segunda mamada, e isso já é o suficiente para o organismo recuperar tudo que já foi mandado embora, e a produção então começa gradativamente aumentando de pouco a pouco, certo? Entretanto, a gente fala bastante da questão da amamentação em relação às dificuldades, né? Amamentar não é fácil, minha gente, não é fácil mesmo, certo? Para quem acha que é só chegar, botar o bebê ali, porque o bebê já sabe como mamar, já sabe como extrair o leite, que é igual filme, né? Que é pare, já bota no peito e dá tudo certo, a criança tá linda, maravilhosa, igual novela. Não é, tá? Amamentar tem diversas dificuldades, diversos entraves, começando pela própria mãe, né? A mãe, ela nunca, para quem nunca amamentou, a mãe, ela não tem capacidade, ela não sabe, ela não entende como é que é esse processo de amamentar. É igual vocês, se eu dissesse para vocês, olha, vamos lá instrumentar uma cirurgia. Vocês não sabem, vocês nunca vão saber como fazer, como instrumentar, porque nunca passaram por essa experiência. A amamentação é a mesma coisa, né? Vocês podem, numa cirurgia, né, nessa situação, vocês podem dar uma pinça errada, porque vocês não sabem se... Vocês sabem que é uma pinça e que é um bisturi, mas vocês não sabem se aquela pinça que o médico está solicitando é de fato uma pinça, a pinça que ele precisa. E igual é a amamentação. A gente sabe que a gente precisa botar o seio na boca do nenê e o nenê sugar. Entretanto, a gente não sabe se o que está sendo feito de maneira correta, porque a gente nunca passou por essa experiência. Então, tudo isso leva, então, à questão de estresse, à questão de ansiedade, de nervosismo, de medo. E quanto mais isso liberado, quanto mais estresse a puérpera tem, quanto mais ansiedade ela tem, maior é a inibição da ocitocina. E a ocitocina é um dos hormônios liberados para produzir leite, né? Tanto, lembrem, né? A ocitocina ela é usada para fazer contração uterina. Quem aqui já amamentou deve ter a lembrança de que enquanto o bebê amamentava, sentia uma certa cólica. Justamente por quê? Porque era a ocitocina atuando na produção de leite, mas também atuando na contração uterina. O que é muito bom, porque o que a gente quer realmente é que o útero se contraia cada vez mais e volte para o seu lugar. Então, amamentar faz bem para a mulher. Além de amamentar, além de nutrir o bebê, é um processo muito importante para a retomada fisiológica da vida reprodutiva feminina. Mas, como eu disse, não é fácil, né? Não é fácil. Tem vários entraves, tem vários processos que a gente precisa transpassar. E todas essas questões que estão na lista
podem inibir a questão da ocitocina. Então, quanto mais a gente orientar essa gestante lá no pré-natal, quanto mais a gente orientar essa puérpera nas consultas de puericultura, de como é essa amamentação de forma correta, como é essa pega correta, como é que a gente faz o esvaziamento da mama correto, menos ansiedade, menos estresse, menos medo, menos dor, né? Menos fissura, menos tudo. Então, a gente precisa saber agora como que isso funciona para a gente orientar lá as nossas futuras gestantes, certo? Para preparar a mama, né? Quais são as principais dicas, né? Então, a gente está lá com uma gestante com bico plano, né? E como é que a gente faz então, né? Como é que a gente orienta a fortalecer? Como é que a gente orienta a tornar esse bico protuso, um bico bom para uma boa amamentação? Primeira coisa que a gente tem que orientar é a realizar a expressão mamilar. O que é a expressão mamilar? É pegar e apertar mesmo o mamilo e puxar esse mamilo para fora. Não é apertar com força, é apertar para segurar e botar esse mamilo para fora, botar o mamilo para fora o tempo todo, certo? A segunda também é uma dica, principalmente para mamilo plano ou invertido, é orientar o sutiã com um orifício central. O que é isso, prof? É pegar um sutiãzinho velho, de preferência aquele sutiãzinho da vovó, aquele que não tem bojo, que não tem aro, que não tem nada, e fazer o quê? Fazer um furinho no centro, bem onde vai ficar o mamilo, mas um furinho bem pequenininho, um furinho que vai passar só o mamilo mesmo, tá? Só o mamilo. E que esse sutiã, ele seja adequado para a mama, certo? Ele precisa ficar exatamente, ele não pode ficar frouxo, ele tem que ficar justo, certo? Não é atochado, tá, minha gente? É justo. Ele tem que servir e tem que ficar, e não pode ficar frouxo. O que a gente quer aí? Que a pressão do sutiã e aquele furo faça com que o mamilo seja projetado para fora, certo? Outra indicação também para mamilo plano invertido é a uso de bombinha ou de seringa, tá? Para quem não tem bombinha, a gente orienta, né? Quem tem condições de comprar bombinha, que pode acabar tendo que utilizar futuramente, né? No pós, né? No processo de amamentação, comprar aquela bombinha manual, parece a bombinha de chacrinha, e colocar no seio e ficar ali fazendo, né, bastante estimulação, porque aquilo faz realmente uma sucção. Ou para aquelas que não têm, o que a gente faz? A gente pega uma seringa de 20 ml, a gente tira, né, aquele bico, né, o bico da seringa, deixa a seringa aberta, e aí o que a gente pede para ela colocar a seringa no mamilo e com o êmbolo ficar fazendo sucção. É quase que o mesmo efeito da bomba, ok? Não ficar usando nem creme, nem pomada, nem sabão no mamilo, né? E quando lavar o mamilo, tirar bastante, né? Os produtos como o sabonete, por exemplo. E sempre que possível realizar banho de luz, né? A exposição ao sol, no solzinho da manhã, que é um solzinho mais calmo, né? Com raios UVBs, né? Ultravioletas bons, né? Não são raios tão fortes. Mas sempre lembrar que precisa ser exposição mesmo. Não pode ser por debaixo da roupa, então tem que estar peladona lá, com os peitão para fora. Não pode ser atrás da janela, tem que estar com a janela aberta, certo? Então tem que escolher um local, né, o melhor local para fazer esse banho de sol, né? Pode ser no cantinho de casa, num lugarzinho onde está batendo um solzinho, não precisa ser exatamente na frente da janela, só um lugarzinho onde está batendo um sol, que está ali recluso, que dá para ficar com o seio exposto pelo menos por uns 2, 3 minutos, já é o suficiente, tá? O sol, ele tem um efeito cicatrizante, então tudo que a gente fizer que der uma leve estressada na mama, o sol vai dar aquela ajudada para cicatrizar, certo? E uma das outras orientações que a gente dá também, claro que aqui são conchas para amamentação, né? Já durante a amamentação, que, como vocês podem ver, segura, né, o leite, né? Esse leite entre uma mamada e outra que acaba vazando. Mas uma dica também, né, para aquelas que
não querem fazer furo no sutiã e tudo mais, mas a ideia do furo no sutiã é fazer exatamente isso aqui, tá? É forçar com que o bico fique o tempo todo sendo projetado para fora, certo? E com isso ele vai sendo jogado, né? O bico que estava plano ou então invertido, vai sendo mecanicamente jogado para fora, certo? Na amamentação, então, quais são as orientações que a gente tem que estar? Então, a mãe e o bebê devem estar confortáveis. Escolha um lugar que você se sinta confortável para dar de mamar para o seu bebê. De preferência, lugares que têm pouca luminosidade ou uma meia luz, pouco volume, né? Pouco som, né? E que seja de fato confortável, uma poltrona, um sofá, até mesmo a cama com vários travesseiros em volta, algo que seja confortável, que você não vai ficar se mexendo o tempo todo, certo? Se o bebê estiver muito sonolento, tire tudo que possa trazer conforto a ele, né? Então, tira a manta, tira a roupa pesada, porque o processo de amamentação a gente precisa de um bebê ativo, né? Acordado e ativo, tá? Amamente o bebê da forma mais ereta, né? Então, evite ficar curvando ou se movimentando, porque isso impede que o bebê fique com o mamilo no local adequado da boca, tá? A amamentação ela tem que ser por livre demanda, conforme o bebê necessita, a gente tem que ofertar. É mentira a história de que o bebê usa o bico como chupeta, tá? O que o bebê faz é se sentir confortável, ele se sente protegido quando ele está perto da mãe, sentindo o cheiro da pele da mãe e quando ele está sendo alimentado, tá? Então, não é verdade que ele usa como chupeta, não é verdade que ele vai usar para dormir, ele quer realmente ser amamentado, ele quer ser confortado. E a gente sempre orienta que sim, bebê chorou, dá de mamar, tá? E tem sempre que orientar, então, a tal da pega correta. Mas que pega correta é essa, prof? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Tem um videozinho aqui que eu selecionei para vocês, mas tem essas 3 imagens aqui que eu já gostaria de mencionar. Então, pega correta, primeira coisa, maior parte do mamilo tem que estar dentro da boca da criança. Claro que tem mães que têm mamilos gigantescos e óbvio que não vai estar a mãe. Esse aqui que vocês já estão vendo que é pequeno, o bebê não consegue nem colocar o mamilo inteiro, mas a maior parte dele está dentro da boca do bebê. Segunda coisa, o bebê tem que estar com a boca bem aberta, né? Então, sem essa do bebê estar com a boca pequenininha, que ele não vai pegar, não vai abocanhar o mamilo inteiro, ele vai acabar só preso no mamilo e não na auréola toda, tá? Segunda coisa, o narizinho, ele mal chega a encostar. Em algumas situações ele até encosta, mas a narina, ela fica confortável, ele consegue respirar de maneira adequada, certo? A boca, os lábios, eles ficam projetados para fora, conseguem enxergar aqui, ó, né, que estão completamente para fora, e o queixo, ele encosta no mamilo, tá? Eu vou migrar aqui para vocês a tela para o YouTube, exatamente do lugar. Mas para que a amamentação funcione e seja duradoura, ela precisa ser confortável para você e para seu bebê. Seu conforto durante a amamentação depende essencialmente da pega do seu neném. Se ela estiver correta, é pouco provável que você sinta dor ao amamentar e é muito provável que seu filho consiga fazer mamadas eficazes. Para entender a pega correta, vamos conhecer o interior da boca do neném. Atrás dos núcleos dentários há as estruturas ósseas e o palato duro. Quando o bebê abocanha o peito incorretamente, a pressão negativa permanece na parte dianteira da boca e ocorre a chamada pega superficial, fazendo com que a areola não se posicione corretamente dentro da boca do bebê. Se essa pega superficial é frequente, a pressão e a fricção podem causar dor para você, levar ao aparecimento de fissuras e feridas e, além disso, o bebê não conseguirá ordenhar todo o leite, já que a ordenha não será eficaz. Na parte posterior da boca, temos o palato mole, também conhecido como zona de conforto. Quando o bebê realiza a pega correta, que é mais profunda, o mamilo alcança o palato mole
e não há fricção ou pressão incômoda nos mamilos. A amamentação flui de maneira tranquila e confortável e também garante uma ordenha eficaz para o seu neném. Então é isso, gente. Isso é a ordenha correta, certo? É a pega correta. Então o bebê precisa realmente, né, tá com a boca 100% aberta, né? Boquinha de peixe que a gente chama, boquinha de peixinho. Tem que estar realmente com a maior parte da auréola dentro da boca, né? E a mãe não pode sentir desconforto na hora de amamentar, né? Então ela realmente precisa estar confortável para ela e para o bebê, certo? E por que a gente fala tanto da questão da pega, né? Da questão das auréolas, da pega correta, de tudo mais? Porque a gente está prevenindo mastite, né? E mastite não é só um probleminha que se trata com facilidade. Não, mastite é uma inflamação na mama, né? E que pode gerar dificuldades no processo de amamentação, mas pode trazer também sequelas, né, para a mãe, né, para mamas, certo? Então, as mamas elas ficam hiperemiadas, tem muita dor no local, a mama fica endurecida, o leite fica engurgitado, fica ali dentro, fica empedrado, que a gente chama, né? E isso gera muita dor, né? E isso ocorre geralmente quando o bebê ele não está mamando todo o leite que está sendo produzido, né? Ou quando o mamilo começa a apresentar fissura, que geralmente é por causa de uma pega inadequada, certo? E ele começa já bem cedo, né? Então não é aquela coisa, a mastite só acontece depois de 1, 2, 3 meses. Não, pode acontecer já nos primeiros dias no puerpério, certo? Então a gente tem que orientar a puérpera a usar um sutiã adequado, lembrando, né, de novo, reforçando. Esse sutiã, o ideal é que ele fique justo, né? Nem frouxo e nem apertado demais, certo? Tem que fazer massagem nas mamas em direção ao mamilo para retirar o excesso de leite. A gente sempre orienta fazer o que a gente chama de pentear a mama, né? Parece doido, mas é isso mesmo. É pegar um pente e sair da parte do tórax, né, em cima da mama com aquele pente, da parte do tórax até o mamilo. E faz isso na mama inteira, né, ao redor da mama toda. Isso estimula a circulação, e durante o banho, que é mais quentinho, também já faz uma vasodilatação, e isso faz com que o leite escorra. E não tem problema nenhum escorrer um pouquinho de leite, né? Depois esse leite vai ser produzido, certo? Então, sempre orientar, né, para que ela procure um serviço médico quando ela estiver na maternidade, a nos avisar, ou depois disso, quando ela estiver em casa, mas procurar um serviço, né, de saúde para ajudar quando houver um engurgitamento da mama. Quando houver fissura, né, orientar então, expor a mama ao sol, né, o sol tem esse efeito cicatrizante, e também sempre limpar, né, sempre limpar a saliva do bebê da mama após a mamada. Fala-se muito de que a saliva do bebê é cicatrizante. Não, não tem nada de cicatrizante na saliva do bebê, certo? O que tem na saliva do bebê é açúcar e amido, né? Que é o que fica depois da mamada. Então, o ideal é, terminou de mamar, o bebê terminou de mamar, pega uma gaze, pega um paninho, uma fraldinha, vai lá, sequinha mesmo, vai lá e limpa, né, a saliva do bebê. O que pode ser utilizado como um cicatrizante é o próprio leite, tá? Faz uma expressão, limpa a saliva do bebê, faz uma leve expressãozinha ali e passa um pouco do próprio leite na mama. Isso até se faz, mas deixar a saliva do bebê ali não é o adequado, tá? E quando não se consegue, porque a ordenha manual também tem as suas dificuldades, quando não se consegue fazer a retirada do leite com o uso de bombinha, e sempre recomendar a bombinha manual, não bombinha elétrica, porque a bombinha elétrica ela tende, como ela não tem, como a gente não tem como precisar o tamanho, né, controlar a pressão de sucção, ela pode também machucar a mama da mulher. Então, sempre a gente orienta a fazer uso de bombinhas manuais, porque a mulher consegue controlar o quanto que ela faz de força ali de sucção, certo? Então, eu trouxe aí para vocês algumas fotos, né, de questão em relação à mastite, né? Então, consigam ver aqui que há fissuras, né? Uma mama toda vermelha. Nesse caso aqui tem até um endurecimento, né?
muito provavelmente é leite, né, causou uma infecção. E aqui, ó, para vocês verem, né, às vezes o corpo acaba tendo que exteriorizar aquilo que está ali infeccionado, então até a abertura de fístulas no local, com saída de secreção, de leite e tudo mais. Então, quando eu digo que a mastite não é coisa de, vai passar, tá tudo bem, ela pode trazer sequelas, ela é nesse sentido, né? De que realmente o corpo ele vai tentar jogar para fora aquilo que está causando um mal para ele. E nessa situação o leite que não foi ordenhado, né, que não foi retirado, que está causando esse mal, certo? Então a gente não precisa deixar nossas gestantes, nossos puérperas chegarem nessa situação. Então a gente ter bastante cuidado na hora de orientar, certo? Gente, era isso por hoje. Vou esperar vocês na nossa interação no Zoom, né, às 19h45, e eu espero que vocês tragam as anotações de vocês, tá bom? A gente vai abordar um pouquinho mais aí a questão do sutiã, questão um pouquinho mais da sucção aí pela seringa, bomba, e tragam as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo grande e até mais.